A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, mais uma vez aqui com vocês, quero trazer uma palavra da parte de Deus com o tema: porque Jesus só passou por Samaria e não ficou. Amém, irmãos? Vamos estar lendo a palavra de Deus com um texto base ali no livro de João 4, versículos do 1 ao 42. Mas nós vamos estar lendo só o versículo 4 ao 6, que diz assim: E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. E era isso quase a hora sexta. Aleluia, louvado seja Deus. Essa mensagem é uma mensagem muito linda, uma mensagem onde fala da mulher samaritana, só que hoje nós vamos analisar ela de uma forma diferente. Vamos analisar ela de uma maneira, de uma forma onde muitas vezes você, talvez que está aqui hoje, nunca tenha visto pregar. Mas é uma forma que Deus, Ele trouxe ao meu coração, porque todo mundo tem que passar uma Samaria. Todos nós necessitamos passar uma Samaria, seja em qual área for. Existe um lugar na minha e na sua vida que eu e você só passa, mas nunca fica. Aleluia, são fases da nossa vida que nós passamos, mas não permanecemos e não ficamos. Samaria era exatamente isso. Para um judeu, no tempo de Jesus, era o caminho mais curto entre a Judeia e a Galileia. Mas os judeus faziam questão de dar uma volta enorme, aleluia, louvado seja Deus, por lá pela Pérsia, só para não pisar em solo samaritano. Louvado seja Deus. Porque Samaria, aleluia, era terra de gente misturada. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. No tempo passado, irmãos, aleluia, a Síria levou o rei do norte cativo. Aleluia, lá no livro de 2 Reis, vai estar escrito, 2 Reis 17, 24. E colocou outros povos ali naquela região. E o rei da Síria, louvado seja Deus, trouxe gente da Babilônia, de Cutá, de Avá, de Amate, aleluia, e a fez habitar na cidade de Samaria, em lugares dos filhos de Israel. Nasceu ali, aleluia, louvado seja Deus, naquela mistura, um povo mestiço. Aleluia, louvado seja Deus. E daquele povo mestiço, irmão, aleluia, como a Bíblia diz, aquele povo ia adorar no Monte Gerezim. E aleluia, ódio nasceu ali pelos judeus. Por isso, aleluia, louvado seja Deus, João escreveu algo no versículo 4, aleluia, que era necessário passar por Samaria. Necessidade, aleluia, divina, não era apenas do céu. Jesus não desviou de Samaria. Ele entrou, aleluia, nela ao meio-dia, quase a hora sexta. Hora que ninguém buscava água por causa do sol, aleluia, que era muito quente pelaquela cidade. Mas tinha alguém que ia ali naquele horário, aleluia, uma mulher, aleluia, que fugia do olhar das pessoas. Uma mulher, aleluia, que fugia do olhar da sociedade. Uma mulher, aleluia, que fugia, aleluia, de um passado, de algo que ela viveu,
E ela ali agora ela procurava se esconder, aleluia, por causa do julgamento das pessoas. E aleluia, hoje, irmãos, aleluia, louvado seja Deus, muitos de nós estamos nessa Samaria, tentando fugir do olhar acusador de alguém. Samaria, hoje em dia, é o nome de gente quebrada. É lugar desconfortável. Aleluia. Lugar de pessoas difícil. Aleluia, de lidar. Lugar de luto. Samaria hoje é lugar de desespero. Mas eu preciso dizer, aleluia, Jesus ainda, aleluia, entra em Samaria. Samaria era necessário na vida dele. E também Samaria, aleluia, é necessário para a minha e para a sua vida. Eu vou, aleluia, estar falando aqui para a nossa meditação 3 razões, porque ele só passou em Samaria e não permaneceu. Jesus, ele passou, aleluia, ali em Samaria porque ele tinha um encontro marcado, não uma residência fixa. Aleluia, Jesus passou e sentou no poço de Jacó, cansado, com sede. Aleluia, na sua forma humana, e pediu água para uma mulher de Samaria. Lá no versículo 4, 9, vai dizer assim: disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu, judeus, me pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E essa mulher, ela já trazia em si mesmo a marca da dor, do preconceito. Mas Jesus, irmão, aleluia, ele quebrou essa barreira de uma vez. Uma barreira, aleluia, racial, cultural, moral, religiosa. Aleluia. Mas por que, missionária? Porque aquela mulher tinha tido 5 maridos. E o que ela tinha não era dela. Ela era a vergonha daquela cidade. Mas era exatamente também no futuro a agente de Deus. Aleluia. Jesus passa por Samaria, não foi desprezo. Jesus passar por Samaria foi estratégia. Para muitos ali soava como erro. Mas ele não foi morar lá. Porque a missão de Jesus ali naquele lugar não era criar confronto. Era gerar, aleluia, despertamento, movimento. Era gerar confronto, era gerar salvação. Ele passou ali para mostrar que Deus não tem, aleluia, preocupação, aleluia, com o achismo de ninguém. E Deus também, aleluia, louvado seja Deus, não te procura só quando está tudo bem, quando está tudo alinhado, tudo arrumado. Muitas vezes Jesus te encontra no meio da tua vergonha, no meio da tua dor, no meio do teu desespero. Talvez sua Samaria seja um desemprego que você, aleluia, odeia falar para alguém que está desempregado. Talvez tua Samaria seja, aleluia, uma família complicada. Aleluia, um sonho de realizar uma faculdade que não aconteceu. Talvez tua Samaria seja um casamento fracassado. Talvez tua Samaria foi o desprezo de alguém. Algo que era o teu sonho e que aos teus olhos acabou. Mas eu quero te dizer neste momento que Deus, ele não te chamou para morar na tua dor. Ele te chamou para você passar, aleluia,
por ali como uma experiência, para que lá na frente você pudesse encontrar alguém. Louvado seja Deus. A palavra de Deus vai dizer que aquele, aleluia, que beber da água que ele der, nunca mais terá sede. Essa foi a resposta que ele deu para aquela mulher. Louvado seja Deus. Porque, aleluia, ele vai continuar falando para ela, porque aquele que bebe da minha água, aleluia, louvado seja Deus, terá uma fonte de águas vivas. Fonte de água viva, irmão, aleluia, é um salto para a vida eterna. É um salto para o encontro com o Mestre. Aleluia, muitas das vezes, aquela mulher foi ali buscar uma água material para matar sua sede carnal, enquanto a sua alma sangrava, gritava, procurava por remédio. E Jesus, ele foi na sede espiritual e disse a ela: se tu soubesse o dom de Deus que há de mim, e aquele que te pede água, você me pedia, e eu te daria águas vivas. Louvado seja Deus. E o Senhor, ele tem água viva para ti neste dia de hoje. Louvado seja Deus, irmãos. Pare para refletir. Jesus, ele não ficou ali porque o foco era formar discípulos e não plateia. Você já parou para pensar no momento que Jesus chegou até aquela mulher? E, aleluia, porque ele só estava passando. E a Bíblia vai dizer que deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde ver o homem que me disse tudo quanto tem feito. Porventura não é este o Cristo? Saia, pois, da cidade, e foram ter com ela. Olha, irmãos, Jesus estava passando ali, aleluia, encontrou aquela mulher. E aquela mulher encontrou com Cristo e já saiu, aleluia, dali, falando, aleluia. Vem cá ver, aleluia, um profeta, um Cristo, alguém que me olhou por dentro. A mulher, ela largou ali o cântaro, irmão. Talvez ela tenha largado ali, aleluia, a sua vergonha naquele momento. Porque ela encontrou alguém que olhou ela por dentro, não como muitos ali estavam acostumados a olhar. Louvado seja Deus. Jesus, irmão, ele sempre nos vê aonde ninguém nos vê. Ali ela passou a deixar aquela vida velha do passado. Aquela rotina que ela tinha de vergonha, de humilhação, de se esconder. Porque quem tem um encontro com Jesus não consegue, aleluia, mais levar adiante o fardo que o pecado impõe. Quem tem um encontro com Jesus, irmão, ele não consegue mais ficar calado porque ele quer contar as maravilhas que o Senhor fez. E a Bíblia vai dizer que muitos, aleluia, que aquela mulher falou naquela cidade, acreditou nela, creram no que ela disse e vieram junto com ela. E ali, aleluia, louvado seja Deus, aquela mulher agora vira uma discípula, vira uma missionária e leva aquela multidão que creu, aleluia, pela palavra e testifica de tudo quanto o Mestre tinha feito na vida dela. Porque a minha e a tua vida, irmão, gera testemunho, aleluia, a minha e a tua vida gera, aleluia, louvado seja Deus, força para aqueles que estão caídos. E ali, depois de tudo isso, irmãos, eles pediram para Jesus ficar com eles ali.
E vai dizer o versículo 41 assim: e indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram que ficasse com ele. E ali Jesus ficou alguns dias. E muitos mais naquela cidade, aleluia, creu e recebeu a palavra. Jesus, ele passou, mas no momento que ele passou, a semente ficou, a palavra ficou, a vitória ficou, aleluia, a vergonha caiu e a bênção de Deus chegou, aleluia. E a obra do Senhor foi confirmada na vida daquela mulher através de Jesus. Louvado seja Deus. Se Jesus ficasse, o povo ia ficar dependente do milagre. Mas ele, aleluia, ele quis que aquele povo tivesse apenas um despertamento. Por isso que muitas das vezes é necessário só passar. Aleluia. Porque se você permanecer muito tempo na prova, na luta, no desespero, na ansiedade, a gente vai acabar acostumando. É por isso que, aleluia, nós temos que passar pela prova glorificando. Porque é só uma escola. E foi assim que Jesus somente passou, realizou o milagre em Samaria e foi embora, irmãos. Porque se ele ficasse, ia trazer dependência daquele povo, aleluia, para que ele viesse sempre estar realizando os mesmos milagres ali. Mas Jesus queria formar um povo, aleluia, independente. Mas não independente dele, mas independente, aleluia, dos milagres. Porque Jesus, ele vai falar, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. A gente tem que crer, aleluia, mesmo sem a gente ver nada acontecer. Aquela mulher, ela dizia assim, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabendo que este é o verdadeiro Cristo, o Salvador do mundo. Mas era porque ela já tinha provado do perdão, da graça, do amor. Louvado seja Deus. Já você já parou para pensar? Aleluia. Eu e você não foi salvo, irmão, para ficar calado. Não foi salvo, aleluia, para ser só plateia. Mas nós fomos salvos, aleluia, para, louvado seja Deus, proclamar o Evangelho. Para contar as bênçãos e as vitórias que o Senhor tem feito na nossa vida. Deus, ele não fez você só para ficar no deserto. Mas para que a gente viesse virar fonte, para que outros viessem se alimentar, aleluia, e se saciar. Jesus passou ali por Samaria, aleluia, para que as pessoas entendessem que Cristo é para todos. Que Jesus, ele não olha para mim, para você, com um olhar de julgamento, com um olhar de exclusão, não. Jesus olha para mim, para você. Aleluia, louvado seja Deus. Com olhar de misericórdia, com olhos de amor. Jesus nos olha por dentro. Aleluia, louvado seja Deus. E naquele momento, aleluia, louvado seja Deus. A Samaria que a odiava já estava declarando um amor verdadeiro por um Cristo. A Samaria que criticava, a Samaria que reprimia, aleluia, agora já era diferente. E a Bíblia vai dizer que quem está em Cristo, nova criatura é, tudo muda. Tudo ali naquele cenário agora mudou. Inclusive aqueles judeus, aquele samaritano. Aleluia. Quando Cristo ele entra na minha, na sua vida, quando Cristo ele entra na minha, na sua Samaria, tudo muda. Tudo fica diferente. E Jesus passou ali, irmão, para derrubar toda inimizade. Jesus passou ali para trazer a paz.
Jesus entrou ali para tirar aquela separação daquele meio. Aleluia, louvado seja Deus. E ali Jesus ele dizia, mas a hora vem, agora é a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura esses adoradores. O Espírito Santo procura a mim e a você para que adore a Ele em espírito e em verdade. Não importa se você vai estar adorando a Ele em cima de um monte ou no seu quarto. Não importa se você vai estar adorando a Ele na cozinha, ou na sala, ou no banheiro. Não. Aleluia. Não importa se você vai estar adorando a Ele em cima de um monte, ou em Jerusalém, ou aqui em Valença, ou em Salvador. Aleluia. Eu não sei até onde essa mensagem vai chegar. O que importa é que você adore a Ele em espírito e em verdade. O importa é que Jesus neste dia de hoje está passando aí pela tua Samaria e fazendo, aleluia, tudo diferente. O seu passado não anula o chamado que Deus tem para a tua vida. O teu passado não anula, aleluia, louvado seja Deus, os planos que Deus tem para você, porque Ele diz, eu sei o plano que eu tenho a vosso respeito. Plano de paz, para dar o final que você deseja. Aleluia. Você já parou para refletir neste momento? Aleluia. Você já parou para olhar para dentro de você? Qual é a tua Samaria? Aleluia. Qual é a tua dor que tem te trazido vexame, vergonha? Louvado seja Deus. Eu quero, aleluia, te perguntar nesta hora. Se você vai só, aleluia, aleluia, passar. Ou se você vai permanecer nessa Samaria. Porque, aleluia, quando Jesus passou, aleluia, naquela cidade, ela nunca mais foi a mesma. Jesus passou ali naquela cidade, aleluia, e algo extraordinário aconteceu. Jesus movimentou, aleluia, aquela cidade. Jesus movimentou, aleluia, a vida daquela mulher. Guarde isso. Leva isso para você neste dia de hoje. Presta atenção, que eu vou falar agora aqui para você 3 verdades, para você nunca mais esquecer. Deus te leva para Samaria, aleluia, com propósito. Você era um lugar difícil, aleluia, você era uma pessoa difícil de lidar. E Jesus, ele te leva para, aleluia, você passar por Samaria para moldar a tua natureza. É por isso que Samaria é passagem. Você já parou para pensar nisso? Aleluia. Que muitas vezes nossa natureza tem que ser moldada pelo Senhor. Através, aleluia, da nossa dor. Através da nossa vergonha. É por isso que a tua Samaria hoje, ela não é um castigo. Ela é só uma passagem. Aleluia, louvado seja Deus. Você já olhou para dentro de você e já disse, Senhor, eu quero beber essa água. Coloca em mim, Senhor, essa água viva. Você não precisa, aleluia, ficar aonde Jesus só passa. Não. Porque Jesus, ele só passa na tua dor. Você não precisa se martirizar o tempo todo sobre isso. Você não precisa morar o tempo todo nesse relacionamento abusivo. Você não precisa morar o tempo todo nesse pecado escondido. Você não precisa, aleluia, morar o tempo todo nessa dor emocional. Porque Jesus, ele está passando hoje para te arrancar de lá. A Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre.
E quando Jesus passa, ele passa para, aleluia, que você tenha liberdade. Quem bebe água viva não segura mais um cântaro. A mulher ela largou aquele cântaro. Bartimeu largou a capa. Aleluia. E a vida deles mudaram. Aleluia, louvado seja Deus. Você não precisa se mostrar forte o tempo todo para ninguém, não. Jesus, ele te conhece por dentro. Aonde ninguém te vê, Jesus, ele consegue ver. E o Senhor, ele te fala hoje, nesta hora, deixa o teu cântaro. Aleluia. Porque se você deixar o teu cântaro, eu te faço uma fonte de águas vivas. Jesus, ele está passando aí na tua vida agora. Assim como ele passou naquele poço, no meio daquele sol escaldante, ele veio passar na tua causa. Ele veio te dar água no meio desse deserto, no meio dessa aflição. Chega de desculpa. As desculpas que você tem dado para largar esse problema. Porque aquela mulher no início deu desculpa até ela experimentar o dom de Deus que havia nele. Experimente esse dom que tem nele. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus não ficou em Samaria. Aleluia. Porque Samaria era apenas uma ponte. Jesus, ele não ficou em Samaria porque, aleluia, era só uma passagem para a salvação. A salvação de uma vida. E hoje Jesus, ele está passando aí, aleluia, para que você tenha vida e tenha vida com abundância. Para que você saia dessa Samaria, para que você se desprenda. Jesus, ele quer usar esse problema como ponte para você chegar até a ele e permanecer, aleluia, nele. Porque ele diz que se você permanecer nele, ele permanecerá em vós. E nesta noite, você vai passar só nesta mensagem. Você vai só entrar e sair de uma igreja. Aleluia. Ou vai deixar Jesus entrar e ficar como fonte em você. Você já pensou nisso? Ali depois que aquele povo tudo tinha ouvido, ele falou, nós mesmos ouvimos e sabemos que este é o Salvador. Jesus é o teu Salvador, aleluia. Não deixa ele só passar, não. Mas deixa com que ele fique, aleluia, aí dentro de você. Eu tenho uma pergunta para te fazer nesta hora. Quer deixar esse cântaro hoje? Você que está ouvindo essa mensagem, digita aí nos comentários, eu quero deixar esse cântaro. Aleluia, louvado seja Deus. Diga dentro de você, eu quero deixar esse cântaro aqui hoje. Aleluia, louvado seja Deus. Deixa Jesus ficar, aleluia, aí com você. Aquela mulher chegou ali com o cântaro vazio, com a alma vazia, com 5 maridos, a vergonha, aleluia, a fofoca da cidade, escondida para que ninguém viesse ver. Mas naquele dia Jesus passou por ali e viu ela, aleluia, e não deixou ela ali. E Jesus hoje ele te viu e ele não quer te deixar, porque ele te chama pelo teu nome e diz, eu sou contigo. Não importa o que você carrega. Pode ser culpa que você carrega hoje. Pode ser pecado. Aleluia. Talvez um relacionamento que você esconde. Não importa. Aleluia. A palavra de Deus diz que se nós confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Jesus, ele perdoa, irmão. Jesus, ele lava, ele limpa.
Aleluia, Ele traz à existência aquilo que não existe. Ele dá um novo nome. Aleluia. Eu não sei o que te, aleluia, amedronta neste dia de hoje, o que te afronta. Se é uma religiosidade. Talvez você vem na igreja, canta, pula, bate palma, sente a graça, mas no mesmo instante está vazio. Porque você nunca deixou, aleluia, Jesus entrar. Porque você nunca bebeu da água da vida. Mas essa é a tua oportunidade. Porque Jesus está passando hoje aqui. Ele não quer saber quantos erros você cometeu. Ele não quer saber o que você fez, o que você deixou de fazer. Ele quer tão somente ter um acesso à tua vida. E hoje eu quero orar por você. Você que se sente, aleluia, rejeitado, julgado. Você que acha que Deus desistiu de você. Não se esqueça que era necessário Jesus passar ali por Samaria. E Ele está passando aqui. Hoje eu quero orar por você que está morando nessa Samaria. Aleluia, louvado seja Deus. Você que se agarrou a essa situação que era só de passagem. Deus te trouxe até aqui. Aleluia. Não para você ficar nessa dor. Não para você ficar nesse vício. Aleluia. Não para você ficar, aleluia, nesse estado emocional deplorável. Deus te trouxe aqui para libertar, para te tirar, para você sair. Você que sustenta uma imagem para a sociedade por fora, mas por dentro está seco. Decida hoje virar uma fonte. Se você se identificou com essa mensagem, onde você estiver, agora levanta a tua mão. Não para te expor. É algo entre você e Deus. Faça uma oração comigo. Levanta a tua mão nesta hora e declara Cristo como teu Salvador. Você que levantou a tua mão, ora assim comigo. Pai amado, Pai querido, eu te aceito como Salvador da minha alma. Pai querido e amado, eu deixo o meu cântaro nas tuas mãos, Senhor, porque eu sei, aleluia, que diante de ti há recomeço. Pai, eu deixo nas tuas mãos porque eu sei que diante de ti, Pai, essa situação vai ser resolvida. Senhor, assine meu nome no livro da vida, da verdade, de lá não deixa mais que o inimigo venha apagar. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu apresento cada vida que levantou a mão, Senhor. Também aquelas que não levantou hoje, mas que o Senhor está preparando para que, aleluia, ela venha levantar, mas quebranta esse coração, Pai. Como o Senhor passou em Samaria, Pai, naquele meio-dia, passa também na vida do teu povo agora, Senhor. Meu Deus, eu sei que tem muita gente que está ouvindo que tem sede, Pai. Tem muita gente que está ouvindo com o coração carregado, com o cântaro pesado há anos, Senhor, preso, Pai, na vergonha, na desilusão, preso, Senhor, na dor, Pai. Mas eu profetizo nesta noite, Pai, na vida de cada um, Pai, que aqui está ouvindo. Que aquele que beber da tua água, Pai, nunca mais terá sede. Quebra esse ciclo emocional, Senhor. Cura essa vergonha, tira o peso, Pai. Tira a dor, Senhor. Toda religiosidade. Lança por terra, Senhor. Senhor, todos esses que decidiu, Pai, deixar o cântaro agora, alcança com misericórdia, Pai. Porque eles não querem mais ficar presos no passado. Eles não querem mais ficar presos numa igreja, Senhor. Mas eles querem se derramar, Pai, na tua presença.
Senhor, nós queremos que o Senhor fique conosco, fique com cada um de nós e fique também com teus filhos, Espírito Santo. Faz com que cada pessoa, Senhor, vire fonte, que ela dê um salto, Senhor, para a vida eterna. Aleluia, louvado seja Deus. Pai, que cada cidade, Senhor, que vai ouvir essa mensagem, o Senhor venha trabalhar nos corações, Senhor. Porque, Senhor, eles vão saber que há um Salvador, Pai, para o mundo. Meu Deus, que essa Samaria, Pai, não seja só, aleluia, aqui em Valença, mas que seja no mundo todo. Senhor, levanta, Senhor, missionários e missionárias, Pai amado e querido, que leve também a Tua palavra, não só em Valença, Senhor, mas pelos 4 cantos da terra, Pai. Meu Deus, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor alcance com misericórdia os Teus filhos nesta hora, Pai. Levanta um povo, Senhor, que deixa cântaro. Levanta um povo, Pai, que pega a missão e que leva até o fim, ó Deus. É o que te pedimos nesta hora, Senhor, com a autoridade do Teu Espírito, que é santo, Pai. E você que crê diz amém, diz graças a Deus. E você que levantou a tua mão, nos chama aqui. Você que tem sede, que tem desejo, deixa uma amizade. Nós vamos estar em contato com você. Eu quero que você se lembre que cântaro a gente não pega de volta. Saia daqui com essa palavra no teu coração, porque hoje você virou cântaro. Deixa aí nos comentários, eu virei cântaro. É uma palavra profética para a tua vida neste dia de hoje. Só você, aleluia, que virou cântaro neste dia de hoje. Deixa aí nos comentários, eu virei cântaro, aleluia. Jesus me transformou, mudou a minha vida. Eu ouvi a mensagem, eu senti a transformação de Deus. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma ótima noite. Tenha certeza que você não desperdiçou o teu tempo aqui, mas você ganhou um tempo aqui. Um tempo de qualidade com Cristo. Aleluia. Um tempo aonde você sabe, a partir de agora, que alguém olha para a tua dor. Por isso que foi necessário Jesus passar por Samaria, mas não ficar. Por isso que é necessário você passar por essa fase, passar por essa dor, mas não permanecer nela. Amém? A paz do Senhor para todos. A paz do Senhor.